Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te dar um passo a passo para você aprender a analisar e comparar uma estratégia com outra estratégia de opções. Ou seja, mais do que isso, na verdade eu vou te explicar como que funciona o ciclo de vida de uma estratégia e que durante esse ciclo de vida você tem várias oportunidades para fechar essa estratégia no lucro. E a gente vai usar um gráfico para entender isso, fica mais fácil olhando para linhas no gráfico, fica muito mais fácil de entender. Às vezes só falando os conceitos não entram, na nossa cabeça. Então vou mostrar para você aqui no gráfico. Então eu já adiantei o trabalho mecânico de montar o gráfico, mas eu vou explicar como eu montei, depois você pode reproduzir aí na sua casa. Vamos lá. Para montar o gráfico das estratégias, a gente precisa da cotação em cada dia lá de cada opção que a gente usou. Então, qual o cenário que eu usei para criar essas estratégias? Ó, dia 17/4, tá vendo? O que é dia 17/4? Foi o último dia de negociação da série passada de opções. As opções que venceram no mês 4, acho que foi dia 20 o vencimento, e isso é sempre uma segunda-feira. Toda opção, todos os meses tem vencimento de opção. E toda terceira segunda-feira de cada mês é o vencimento de uma série de opções. Então, na terceira segunda-feira do mês de abril, as opções com vencimento em abril estavam vencendo. E a sexta-feira que antecede, se não for feriado, é o último dia útil anterior ao vencimento, é o último dia de negociação. Então, normalmente nesse dia é o dia que você monta suas próximas estratégias para o próximo mês. Aqui eu nem peguei estratégias de remuneração de renda, o que são estratégias de renda? São estratégias que você pode fazer para todo o seu capital, ou seja, para você fazer um rendimento em cima de todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio. E existem outras estratégias que são de especulação. Você pega um pedaço pequeno do seu capital, 1%, 2%, 0,5%, e coloca no risco. Por quê? Essas estratégias têm risco de perda, então se você perder, você está perdendo uma fatia muito pequenininha e aí o seu lucro ele é compensado pelo ganho naquela estratégia garantida ali no mês. Então hoje a gente vai comparar essas estratégias básicas de especulação. Aqui não estão todas, inclusive essas nem são as que eu costumo abordar no meu curso, no meu método. Eu trabalho muito mais a questão da probabilidade, então são variações muito fortes desse tipo de estratégia. Mas essas são as estratégias básicas, as clássicas que todo mundo conhece, e se você está chegando agora no mercado de opções, com certeza você vai passar a conhecer também. Então são elas. Antes de falar das estratégias, deixa eu falar como estava o cenário nesse dia. Então no dia 17 de abril, a ação da Petrobras ela fechou o dia a R$ 16,13, ou seja, ela negociou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo nesse dia. E aí, se você fosse montar estratégias, qualquer uma das 5 estratégias básicas aí de opções, de operações estruturadas, você estaria procurando opções ATM, porque é assim que é normalmente feito, As estratégias básicas são feitas com opções ATM. Então, quais são as estratégias básicas? São a trava de calendário, a trava de alta, a trava de baixa, a borboleta e a condor. São essas 5 aí, praticamente são as básicas. E então o que eu fiz? Eu peguei, coloquei aqui as opções referentes, que estavam ali com preço de exercício proporcional a essa data. Peguei, montei essa tabela aqui, ó. O que é essa tabela? Ela é a cotação, cada linha que é um dia, ó, dia 17, dia 20, 22, ela é a cotação de cada uma dessas opções que a gente usou. Eu peguei ali o preço de fechamento da cotação para a gente montar quanto que foi a estratégia. E aqui do lado são as estratégias. Então, por exemplo, a calendário, você vende a opção curta e compra a opção longa. A trava de alta, você compra a opção com strike menor e vende a opção com strike maior. A trava de baixa é o contrário, você vende a opção com strike menor e compra a opção com strike maior. A borboleta, você compra um strike abaixo, vende 2 no meio, compra um strike acima. E a condor são 4 pernas, você compra um strike, vende um acima, vende um mais acima e compra um mais acima. E assim a gente resume aí as 5 estratégias principais e elementares. Então, fazendo aí a soma e a subtração do preço de fechamento
em cada dia, né, dessas opções envolvidas, a gente tem aqui o ciclo de preços, né? Cada coluna dessa aqui é a vida de uma dessas estratégias, né? Então tem aqui a vida da trava de calendário, da trava de alta, da trava de baixa, da borboleta e da Condor. E aí depois eu peguei isso tudo e transformei num gráfico para a gente ver o ciclo de vida delas. Por que ciclo de vidas? Porque se eu estou montando lá no dia 17 de abril, para opções que vão vencer daqui 1 ou 2 meses, ela vai ter um ciclo de vida, essa estratégia. Ou seja, eu vou ter ali um prazo de validade e eu vou conseguir acompanhar o preço dela enquanto ela tem vida útil, enquanto ela ainda tem validade. Então vamos agora entender, todas elas foram montadas, né, aqui nessa simulação a um preço muito baixo, algumas no dia 17 e outras possivelmente um pouquinho mais para frente. Mas por que eu digo num preço baixo? Por exemplo, uma trava de calendário por 24 centavos, que foi no dia 17 dava para montar, ela é um bom preço. Uma trava de alta ou uma trava de baixa nessa região aí em torno de 50 centavos, dentro do dinheiro, também é um bom preço. Uma borboleta por 6 centavos nem se fala, uma Condor aqui no 0 a 0, ou então a um custo de receber 8 centavos, muito bom. Agora aconteceu uma coisa inusitada, como eu peguei opções com prazo mais para frente, então a trava de calendário ficou alguns dias sem negociar, então ela ficou aí uns bons dias sem negociar, mas de qualquer forma quando ela voltou a negociar, ela já pulou aí de 24 para 44 centavos, dando quase 100% aí de valorização. Aí agora todas elas aqui juntas nesse gráfico de linha fica um pouquinho complicado de avaliar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma separada nelas. Quando você seleciona um gráfico no Excel, ele abre esse filtro aqui. Você clica no filtro e aí você pode escolher qual a série que você quer ver. Então vamos analisar, por exemplo, a trava de calendário. Essa aqui, se você montou no primeiro dia, ela foi montada por 24 centavos, no dia seguinte ela já estava valendo 34 centavos. 50% de valorização, legal. Mas mesmo se você não fechou nesse dia, quando ela voltou a negociar, lembrando que estava com prazo mais para frente, né? Por isso que ela tinha um prazo de vida maior, olha, já foi para 44 centavos, aí depois no dia seguinte, um dia depois veio para 23, aí pulou para 57. Então assim, entende que num ciclo de vida de uma estratégia, por mais... E a calendário ela está muito volátil porque ela não é uma boa estratégia para fazer com a ação em alta volatilidade. E nessa época estava, mas ainda assim, mesmo com a ação em alta volatilidade, a estratégia também fica volátil, que é ficar oscilando muito. Mas mesmo assim, nessas oscilações, você teve várias oportunidades de fechar lá no lucro. A 57, depois a 62 centavos e por aí vai. Então, ao longo da vida dela, ela ficou quase sempre acima daquele custo de montagem. Aí no finalzinho, deu uma derretida boa, porque foi a hora que o papel fugiu muito do range de proteção, o papel subiu e ainda teve mais uma oportunidade aqui de 40 e depois ela voltou para 20 centavos. Então, houveram várias oportunidades durante o ciclo de vida da estratégia. Agora vamos analisar a trava de alta. A trava de alta, lembrando que você ganha, é uma estratégia direcional, você tem que acertar a direção. Então, se o papel subir, e foi justamente o que aconteceu, você vai ganhar. Então, ela teve negociação todo dia, você montou ela por 48 centavos e ela só foi subindo, 74 e está agora a 90 centavos. Então, legal, essa aí está bem fácil de entender. A trava de baixa, ela também é direcional, só que você tem que acertar que o papel vai cair. E aqui foi justamente o contrário que aconteceu. Por quê? Você montou a estratégia aqui e aí você, na trava de baixa, você recebe, né, a estratégia quando você faz com a opção de compra. E aí o que aconteceu? Você recebeu 54 centavos, só que quando você recebe dinheiro é como se você tivesse vendido no papel. Por isso que o nome é trava de baixa. Quando você vende alguma coisa, você precisa que ela caia. Por isso que ela é uma estratégia direcional. E o papel subiu. Então essa estratégia deu errado e não teve nenhuma oportunidade. Teve que um dia aqui, no dia 24, alguns dias depois, né, na semana seguinte, de sair por 49, sabe? Mas dificilmente você teria saído aqui tão perto do custo de montagem. Então essa aqui realmente deu stop. E qual é o maior risco? O maior risco é quando você recebe 54 centavos ou 55, por exemplo, é a diferença para R$1, porque é a distância entre os strikes. Então
R$1 menos 54, o maior risco era perder 46 centavos, isso lá na data de vencimento no exercício. Então essa deu ruim, deu problema aqui, deu perda mesmo. A borboleta, vamos analisar. A borboleta montada a um custo de 6 centavos, possivelmente, mesmo acontecendo o que aconteceu, a estratégia, o papel saindo muito do range ali das asas, da proteção da borboleta, olha só como ela dá vários picos, de 6 centavos, ela foi para 11 centavos, então já é um bom lucro. Aí ela caiu de novo para 3, aí foi para 11, aí caiu para menos 1, aí foi para 14. Então a volatilidade intensa do papel gerou também volatilidade na estratégia. Mas olha quantas vezes dá para montar e desmontar. Se você montar barato, você consegue sair às vezes com 25, 50, 100% de lucro. Olha para quanto ela chegou a bater, 28, sendo que ela foi montada a 6 centavos. Aí ela caiu de novo, foi para quanto? Provavelmente abaixo de 0 aqui, aí veio para 12, depois veio para 17, enfim, ficou oscilando aí, chegou a dar mais uma estourada de 27 e depois fechou a 7 centavos. Então, durante, mais uma vez, o ciclo de vida, vários pontos de saída, várias vezes você conseguiria sair positivos da estratégia. Lembrando que nem é o cenário ideal para operar esse tipo de estratégia, não. É só mostrando que mesmo com muita volatilidade no papel, mesmo com uma estratégia básica aí de livro, beabazinha aí, sem usar métodos de probabilidade, dá para fazer. E aqui por fim a Condor também, você montando a custo zero, dificilmente você vai sair perdendo uma estratégia dessa. Qualquer osciladinha para cima que ela der, foi a 24, voltou a 0, foi a 17, voltou a 4, foi a 18 e ficou oscilando, chegou a bater um pico de 57 centavos. Então assim, praticamente todas, com exceção da trava de baixa, né, porque aí realmente é direcional. A Condor e a borboleta, elas são sem direção, né, você ganha se o papel ficar lateral, mas como está muito volátil, então tinha essa oscilação na estratégia. Mas todas elas, sem exceção, a calendário, a borboleta, a Condor, a trava de alta, com a exceção da trava de baixa, melhor dizendo assim, né, todas elas deram muitas oportunidades de várias vezes no mesmo ciclo você sair ganhando, você sair no positivo com pelo menos 10, 20, 25, 30, 50, 100% de lucro. Então, criando esses gráficos, você consegue entender um pouco melhor a dinâmica do ciclo de vida dessas estratégias. E olha que essas nem são as estratégias que eu costumo fazer. Eu costumo fazer elas de uma forma um pouco diferente, ou mais dentro do dinheiro, ou mais fora do dinheiro, analisando mais o cenário de probabilidade, de volatilidade da estratégia. Mas isso tudo, Carmine, não estou entendendo nada do que você está falando. Faz o meu curso básico, é gratuito. Tem aqui na descrição do vídeo, tem um link para o curso que você já vai começar a entender. Isso tudo são graus de sofisticação que você vai acrescentando aos poucos. Então você começa pelo básico e aí depois, se você quiser, pode fazer o curso pago. A gente vai ter outra turma provavelmente em julho. Mas enfim, você consegue sair do zero e começar lá no curso básico. Tem estratégia, tem a trava de calendário, por exemplo, te ensina de graça. É uma estratégia básica que você aprende a fazer. E aí você tem várias oportunidades durante o ciclo de vida de uma estratégia de fechar a sua operação no lucro. Então, lembrando que todas essas estratégias têm risco de perda, você tem que entender antes de montar a estratégia qual é o risco e ver se isso cabe no seu orçamento, porque essas estratégias, elas não são de renda, não são estratégias para você fazer em cima do seu dinheiro todo. É para fazer em cima de um pedacinho pequenininho que você queira especular para fazer um lucro legal no mercado. Então fica aí essa dica para você. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, deixa o like, é muito importante para mim. Deixa o seu comentário também positivo, explicando aí o que você gostou. Se tiver alguma crítica construtiva a fazer, coloca aí para mim também que eu vou ler todos os comentários. E principalmente compartilha com alguém que você acha que precisa de ver esse tipo de conteúdo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.